Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você. Estamos chegando com este programa Palavra Viva, que tem o objetivo de a cada dia com o Evangelho nos trazer uma experiência profunda, uma leitura espiritual da Palavra de Deus, que é a agenda dele para nós, é aquilo que Deus nos pede, é aquilo que Deus tem para cada um de nós, para que nós possamos viver neste dia de acordo com o querer e a vontade de Deus. Convido você a tomar a tua palavra junto comigo nesta terça-feira. O Evangelho se encontra em Lucas, do capítulo 13, dos versículos 18 ao versículo 21, e a palavra de Deus vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: A que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante deste riquíssimo evangelho no dia de hoje, onde Jesus narra esta parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, onde Jesus vai comparar o reino de Deus com este pequeno grão de mostarda. Parece ser pequeno, parece muitas vezes que não vai gerar um fruto de tão pequeno que se é, como aquela também pequena porção de fermento que muitas vezes tomamos para colocar sobre a massa do pão, para levedar aquela massa. É uma quantia muito pequena de fermento para um grande tanto de massa. E, irmãos, eu queria dizer hoje, deste plano de leitura que nós fazemos diante da palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos com uma visão humana e não temos uma visão espiritual. E diante desta palavra hoje o Senhor nos convida a termos este olhar que vai além. Este olhar de poder olhar todas as coisas, todas as circunstâncias da nossa vida e fazer de fato esta leitura espiritual. Deus quer falar conosco. Vejamos, o Senhor, Ele compara o reino de Deus com este pequeno grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Alguns de nós já tivemos a oportunidade de ver e é um grão muito pequeno. Parece ser menor do que um grãozinho de areia. Imagina apenas um grãozinho de areia. Quando nós pegamos aquele punhado de areia das nossas mãos e deixamos escorrer e fica apenas aquele um grãozinho. Esta é a semente de mostarda. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando ela é plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e os pássaros do céu vêm nela fazer o seu ninho. O Senhor está querendo nos dizer hoje, irmãos, com este evangelho, tanto diante desta parábola da semente de mostarda, como diante desta parábola do fermento, o Senhor quer nos dar essa graça de crescermos, de crescer e de poder reconhecer que o reino de Deus muitas vezes na nossa vida ele vai se fazer e ele se dá através das pequenas coisas. Parece ser apenas um grão de mostarda, mas quando eu lanço sobre a terra, quando eu dou este passo de lançar, de plantar, de fazer a minha parte, Deus fará a parte dele, que é regar este solo e que é fazer crescer e dar frutos. Muitas vezes na nossa vida nós ficamos com este olhar somente humano, mas o que é essa porção pequena de fermento para esse tanto de massa? Mas aí é onde nós podemos parar e deixar de lado esta visão simplesmente humana e fazer uma leitura espiritual. Aquilo que é pequeno, aquilo que muitas vezes aos nossos olhos é pouco,
Deus pode transformar no muito. Deus pode fazer crescer. E o caminho para alcançarmos o céu, o caminho para alcançarmos a santidade, é este caminho onde eu diminuo eu para que Cristo apareça. É este caminho onde eu me permito, como este pequeno grão de mostarda, ser lançado na terra. Mas Deus vai me fazendo crescer e produzir frutos. Irmãos, é este o convite da palavra de hoje para nós. Produzir frutos. Além de tudo aquilo que para nós muitas vezes parece impossível e para nós muitas vezes se torna incapaz, né? Nós nos sentimos assim incapazes, mas Deus ele pode fazer. Peçamos hoje ao Espírito Santo de Deus esta graça de um olhar espiritual, não somente uma visão humana, mas um olhar espiritual, que é capaz de ver e reconhecer que através daquele pequeno grão de mostarda, Deus pode nos fazer essa grande hortaliça, onde nós crescemos e produzimos os frutos necessários. Quais são os frutos que você precisa produzir? Quais são os frutos que eu, Laís, preciso produzir? Somos convidados neste tempo, por este Evangelho, a permitir que o próprio Deus venha produzir em nós estes frutos. É verdade que muitas vezes nós nos sentimos pequenos e incapazes, não sabemos o que fazer diante das situações de dificuldades que nós vivemos na nossa vida, mas Deus, Ele pode fazer em nós. Espírito Santo de Deus, nós recorremos à Tua graça e à Tua misericórdia, à Tua força sobre nós. Arrancai de nós esta simples e pura visão humana que tantas vezes temos de todas as situações e dai-nos hoje uma visão espiritual, uma leitura espiritual, ainda que pareça ser pouco fermento para tanta massa, mas nós queremos crer que és Tu, Senhor, que faz crescer. Ainda que pareça ser um pequeno grão de mostarda, nós queremos crer, Senhor, que és Tu quem nos fazes dar e produzir os frutos necessários e com abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, ótimo dia para você e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.